Então vamos lá. Ela escreveu pra gente aqui na sexta-feira, dia 19, e a seguinte frase foi a primeira que ela escreveu. Ela falou assim: Caio, eu comecei a assistir você ontem, no dia 18. Quer dizer, a pessoa tem um dia que tá te vendo. Já tá se metendo lá no Instagram, já tá mandando mensagem pra cá. Que coisa. Bonitinho, muito lindo, né? Aí ela fala assim: Caião, com milhares de pessoas, eu estou encantada com você. São muitas coisas que eu gostaria de perguntar, sabe? Mas eu tenho um jugo muito grande sobre mim. Eu sei que Deus cuida de mim. Me sinto errada o tempo inteiro para Deus, sabe? Por quê? Porque eu não leio muito a Bíblia, acho que não oro como deveria orar. Enfim, eu me sinto toda errada. Eu sou uma das pessoas que, assim, eu sou uma das pessoas que na questão da verdade, sabe, eu sou meio louca, assim, de querer ter e agradar a Deus, mas eu não falo, não. Eu não faço isso. Eu não sei o que fazer, o que pensar, não sei quem eu sou. Eu tenho medo de não ser salvo, sabe? Não sei nada de Deus, não sei nada de Deus, Caio. Me sinto muito mal. Me ajuda, Caião. Vai. Ai, minha querida, você não é de Deus porque você sabe de Deus, você é de Deus porque Deus sabe de você. Entendeu? Eita. Te ensinaram tudo errado. Te ensinaram que você é de Deus porque você sabe de Deus. Não. Você é de Deus porque Deus sabe de você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A lógica da cronologia dessa viagem é outra. Sabe qual é? O que está dito é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós as nossas transgressões. Nada começa em mim, tudo começa em Deus. A fé é um dom que Ele me deu. A salvação é de graça. Ele me deu. A revelação é graça. Ele a trouxe a mim e atrás. Quando Ele quer, como Ele quer. Tudo vem de Deus. Agora, eu me sinto sempre, e olha que eu estou ficando idoso nisso. Idoso. Não sou mais criança. Mas eu sou um pastor, ajudador de pessoas desde a minha mais tenra juventude. Eu era um jovem homem grave, pregando o evangelho, embora tão jovem e comprometido com as pessoas, mas até hoje eu não me acostumei. E o meu coração continua a doer quando eu vejo uma declaração como a sua. Que declaração é essa? É você dizer que acha que está perdida porque não conhece a Bíblia. Você já pensou? Uma pessoa, um Deus que faz alguém ficar perdido, Braulio, porque a pessoa não conhece um livro. É um autor. Imagina, eu tenho aqui uns 200 livros meus, mais ou menos. É um autor que fica com raiva das pessoas se elas não conhecem o livro dele. Sinceramente, nesse quesito de autoria, eu estou melhor do que Deus, porque eu acho normal as pessoas não conhecerem o meu livro, os meus livros. Fico feliz quando alguém conhece. Agora, ela, coitadinha, ela se sente distante de Deus porque ela não conhece ainda a Bíblia como devia. Minha filha, deixa eu te dizer, se o critério fosse esse, os cristãos estavam quase todos perdidos. E se o critério fosse esse, o mundo inteiro estaria perdido, porque conhecer a Bíblia não é conhecer esse livro porque já leu 3 vezes, é entender a mensagem dele. Muito pouca gente entende, infelizmente. É. Mesmo os que estão pregando todos os dias, eu às vezes ouço um aqui, outro ali, e digo, ai meu Deus, o cara está aí há tanto tempo e não entendeu ainda qual é o sentido. Qual é a essência? Onde é que está o extrato? Então, você diz, eu fico com medo porque eu não oro o bastante. Aí ela acha que Deus não quer nada com ela porque ela não ora o bastante. O que é não orar o bastante? Para ela, que foi ensinada na igreja, não orar o bastante é, em primeiro lugar, não ir às reuniões de oração, onde parece que a oração é mais forte. E, em segundo lugar, não orar sozinha.
em casa, orar, fechar a porta e orar. Aí por que ela não vai a reuniões de oração como ela acha que deveria, nem ora o tempo todo, não tem um horário devocional, não para numa hora cedo, à tarde ou à noite, seja quando seja, para fazer aquele momento de 15 minutos, meia hora para Deus em oração? Ela acha que está perdida e que Deus não sabe dela, porque Deus só conhece quem lê a Bíblia. Parece que você abre o texto aqui, aí Deus abre os olhos lá e diz: olha! Olha, abriu o livro! Ela abriu o livro! Abriu o livro! Tá me enxergando! Olha! Aí você entra no quarto, fecha a porta, proca e diz: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, é comigo mesmo! Eu agora sei quem você é. Agora tem que voltar todo dia. Se não voltar todo dia, eu esqueço rápido, hein? Eu esqueço rápido, diz o Senhor. Minha filha, está tudo invertido. Ensinaram para você tudo o contrário. Você é amada. A Bíblia é um livro recente, entendeu? A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. A civilização humana detectável está cada dia mais se chegando para trás do ponto de vista arqueológico, antropológico e paleontológico. Tem 200 mil anos de registro de presença humana criativa no planeta. Pelo menos, cada vez mais. Antigamente era 12, agora já são 200 mil anos. E a Bíblia começou a ser produzida em fragmentos. Fragmentos que foram sendo ajuntados pelos escribas de Israel. E a maior parte dos fragmentos do Velho Testamento foram definitivamente ajuntados quando Israel foi para o exílio em Babilônia. E eles já não tinham mais a distração do templo, da religião, conforme o templo de Salomão e os sacrifícios que não findavam 24 horas por dia. Eles não tinham mais isso. Começaram a se concentrar nas escrituras. E foi a época em que a maior parte dos livros e dos fragmentos dos livros foram colocados em ordens no Velho Testamento. Há 2.600 anos atrás. E olha, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões, a civilização humana 120 mil anos sem Bíblia. Sem Velho Testamento. Aí a gente tem um interregno, Jesus vem, prega, ensina, diz tudo o que foi dito naquilo que a gente tem como 4 evangelhos aqui, mas o primeiro evangelho só foi vir a ser escrito aproximadamente 30 anos depois de Jesus ter dito a última palavra e ter ido aos céus. Os primeiros cristãos viveram sem nenhum evangelho 30 anos. 30 anos. Você veja como um texto escrito é de uma utilidade enorme, mas ele não é a tua salvação, ele não é a palavra de Deus, porque Deus ficou sem evangelho durante aqueles 30 anos. Não, o evangelho não é um texto, o evangelho é uma boa nova, é uma pessoa, é Jesus. E o evangelho é a boa nova assimilada por pessoas que praticam o quê? O evangelho. E o que é que o evangelho disse que ele é? É histórias sobre Jesus? Aquelas são as narrativas. O evangelho, a boa nova, é que Deus está conosco, não importa o quê. A boa nova é que Deus amou ao mundo de tal maneira que se fez homem. A boa nova é que, pela fé em Jesus, eu tenho meus olhos abertos para ver espiritualmente. Eu sou livre de medos que me prendiam, inclusive o medo da morte, porque a morte morreu em Cristo. A morte, sim, morreu na cruz. Eu tenho vida e eu ressuscitei com Jesus. Isso é o evangelho.
E aqueles primeiros discípulos tiveram esse evangelho, embora não tivessem Bíblia nenhuma. Essa Bíblia aqui que você tem na mão tem apenas 500 anos de existência. Do jeito que está aqui, na mão, acessível para todo mundo, tem 500 anos. Antes eram rolos, pergaminhos, livros separados, ninguém carregava tudo, ninguém tinha tudo. E você vem dizer que acha que Deus está zangado com você porque você não lê a Bíblia e porque você não entra no quarto ou não vai à reunião de oração? Minha filha, a relação com Deus é uma relação em espírito e em verdade. Ela não passa por dentro de um livro, nem passa por dentro de rito nenhum. O Evangelho é amor. Eu sou do Evangelho e pratico o Evangelho e leio o Evangelho na vida quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu sou compassivo, misericordioso, quando eu sou humilde o bastante para aprender todo dia coisas novas. Isso significa que o Evangelho está em mim, que eu sou uma pessoa do Evangelho, quando eu sou solidário, quando eu socorro, quando eu tenho misericórdia em mim, quando a minha vida tem empatia, tem solidariedade que anda na direção da necessidade do próximo. Isso é Evangelho em mim, não é um livro, não são 4 livros, não é o Novo Testamento, nem a Bíblia toda, é Cristo em mim, que se manifestou na vida de milhões de pessoas que nunca tiveram uma Bíblia. E os grandes manifestadores do Evangelho de Deus no mundo foram aqueles indivíduos que viveram sem nunca ter lido um Evangelho. Você acha que Paulo leu o Evangelho de Lucas? Ele influenciou Lucas. Lucas escreveu um Evangelho, mas provavelmente o Evangelho de Lucas tenha sido escrito quando Paulo já estava morto, decapitado por Nero. Você acha que Paulo leu todas as cartas, que Pedro leu todas as cartas de Paulo? Não, ele leu algumas e achou difícil de compreender. Você acha que Mateus leu o Evangelho de João? Não, ele morreu sem ler João. João morreu com 90 anos de idade, Mateus bem antes. Eventualmente, a gente não sabe nem se João leu o Evangelho de Mateus, porque eles viviam distantes e as coisas eram difíceis de chegarem. Não tinha avião, não tinha correio, não. Eram anos de interposição entre as distâncias nas quais eles se colocaram. Mas todos aqueles indivíduos eram evangelhos. Eu quero ser um evangelho. Eu leio, porque eu tenho. É um privilégio que eu tenho de ler, e ele está quase praticamente decorado em mim. O que não é decorado em mim é verdade em mim, é sabido em mim. Mas é um privilégio de 500 anos para cá. Ter esse acesso todo. Esses indivíduos todos que a gente respeita e que, num certo sentido, praticamente venera, a maioria deles cresceu sem ler evangelho nenhum. Eles eram o evangelho. Eles eram os portadores da palavra, eles eram os carregadores da boa nova, eles eram as testemunhas oculares e eles eram os experimentadores de que o que Jesus disse era verdade, porque se tornou verdade na vida deles, se tornou paz na vida deles, se tornou a grande alegria do ser deles, embora a maioria deles não tivesse um livro. E quanto a orar, a gente ora o dia inteiro. Eu, pelo menos, estou orando aqui. Enquanto eu estou falando contigo, eu estou orando. Eu estou agradecendo a Deus por ter escolhido esse modo de responder a você. Eu estou agradecendo a Deus por esse modo de responder a você. Porque eu tinha trilhões de modos para responder a você e eu escolhi esse modo. Esse modo que não é o que eu digo todo dia, mas é importante que tenha sido dito como eu disse hoje a você. Então, apenas continue aqui com a gente, mergulhe aí no meu portal. Você no portal Caio Fábio tem milhares de textos para ler, tem uma lupinha lá que você pode fazer a pergunta que você queira sobre
Por exemplo, como ler a Bíblia, como orar, como desenvolver a minha fé. Qualquer coisa que você queira botar aí nesse portal que está aparecendo diante de você, caiofabio.net, você vai encontrar a resposta. O Braulio está lá pesquisando para você e por você, para ver se acha uma resposta. Qual é a resposta, Braulio? Eu coloquei uma das frases que você citou aí, coloquei como orar. 426, Caião. Só ir lá. Tem 426 ocorrências para como orar. Tá bom? Então, como desenvolver a minha fé? Você consegue perguntar isso? Como? Vamos lá. Vamos lá de novo. Desenvolver a minha fé. A minha fé. Como desenvolver a minha fé? 207, Caio. Olha aí. Tanto textos quanto vídeos para você. Então, entra lá. Eu fico feliz que você chegou anteontem. Que o seu coração esteja cheio de estupefação com o Evangelho. Não seja daqueles cuja raiz é rasa. Seja daqueles que têm raiz profunda. E que prosseguem, que crescem. Que daqui a 1 ano estarão aqui, daqui a 10 anos estarão aqui, que não pararão mais a viagem. Eu espero que seja esse o seu caso. É o que eu desejo de todo o meu coração, tá bom, minha filhinha? E não fique preocupada, você está presa ainda aos laços e estruturas e dogmas e grilhões e algemas da religião. Você precisa aprender agora o significado libertador do Evangelho de Jesus, entendeu? É outra história totalmente diferente.